Em Um Refúgio para o Amor, aquilo que era para ser um jantar em família, acaba se tornando uma recepção. Gabriel e Marcos chegam com as namoradas e, em seguida, também chegam Patrício, Jana e Melissa, acompanhados de Boris. Eles contam que foram ao aeroporto se despedir de Luciana. Patrício diz que não vai participar do jantar, pois está muito cansado e vai se retirar. Rodrigo acompanha o irmão. Boris vai com a namorada para a sala de jantar, mas é impedido por Roselena, que chama o rapaz para ir até a biblioteca. A sós com o garoto, ela quer saber como ele foi capaz de entrar na sua casa e ir até o quarto de sua filha. Boris pede desculpas, mas Roselena manda ele ir embora e não voltar mais ali. No quarto de Patrício, Rodrigo quer saber como Luciana e sua família conseguiram dinheiro para ir de avião para casa. O rapaz conta que provavelmente foi Linhares quem comprou as passagens e que o advogado acompanhou a moça até o povoado. Finalmente começa o tal jantar. Jana dá falta de Boris. Roselena diz que o rapaz se sentiu mal e foi embora. Jana não acredita na mãe e quer ligar para o namorado, mas ela diz que agora a garota vai jantar e que depois da refeição ela quer conversar com a filha. Do outro lado da cidade, Violeta chega atrasada ao cabaré e toma uma bronca de Lastra. Serena, apavorada, está esperando pela amiga e conta que Marcial esteve ali procurando por ela. Mas Violeta não quer saber do ex-namorado. Na delegacia, Marcial não se conforma com o desprezo da moça. Na mansão, termina a janta e Padre Honesto diz a Maximino que precisa muito conversar com ele sobre Roselena, pois está muito preocupado. A louca interrompe a conversa e não para de falar, mas Oscar é mais esperto e salva Maximino da chatice da esposa. O empresário convida o advogado para ir com ele até a biblioteca. Rodrigo não se levanta da mesa, enquanto Julieta tenta fofocar com Constanza. Na biblioteca, Maximino quer saber se Oscar tem novidades sobre a investigação de Linhares e a reabertura do processo sobre a fraude. O advogado diz que o empresário não tem com que se preocupar, mas que se eles investigarem a fundo, a companhia pode estar em risco, pois caso a justiça seja favorável a Linhares, ele pode reclamar judicialmente sua parte na empresa, durante a época em que os dois eram sócios. Enquanto isso, Rodrigo, que está totalmente deslocado na casa de sua própria família, não aguenta os olhares de Clara e decide ir conversar com a irmã e os primos que ainda estão na sala de jantar. Ele pergunta se Linhares estava no aeroporto e Jana conta que o advogado não só estava, como viajou com Luciana para o povoado. Julieta, que seguiu o rapaz silenciosamente, fingindo que foi buscar algo na bolsa, ouve a conversa. Ela escuta Rodrigo dizendo que Luciana se foi para sempre com Cláudio Linhares e que ele vai dar um jeito de tirá-la de sua cabeça e de seu coração. Rodrigo volta para a sala e começa a demonstrar algum interesse pelo assunto da revista. Clara diz que a viagem também é uma oportunidade para se afastar de tudo que lhe faz mal e que quer esquecer. Rodrigo diz que está precisando da mesma coisa, e Valentina pergunta por que os dois não vão juntos para a Colômbia. Imagina o clima. Neste meio tempo, Aldo liga para Vicky avisando que está indo encontrá-la. Roselena vai até o quarto da filha e quer saber como ela se atreveu a receber o namorado em seu quarto. A moça tenta explicar, mas a mãe diz que não quer mais que Boris coloque os pés naquela casa. Alguns minutos depois, Aldo chega ao ninho de amor de Vicky e Maximino e anda por todo o apartamento, dizendo que quer curtir um pouquinho o local, sentando-se confortavelmente na poltrona do tio. Vicky se apavora e tenta fazer o rapaz levantar, mas ela acaba caindo no colo dele. A moça consegue se livrar e diz que tem medo que Maximino chegue e pegue os dois ali. Aldo resolve ir embora e dar uma carona para a moça até sua casa. Enquanto isso, Rodrigo continua se lembrando da juíza encerrando seu casamento com Luciana. Ele decide ir embora, e os amigos o convidam para continuar a festa em seu apartamento. Clara diz que vai se retirar. Valentina pergunta por que a moça não quer ir, e ela diz que não foi convidada. Rodrigo decide continuar a festa, como nos velhos tempos. Finalmente, Luciana, Linhares e a família chegam em casa, no povoado. O advogado quer ir embora, mas Paz pede que ele fique para um café. Quando os dois ficam sozinhos, a mulher conta que tudo que lhe aflige tem a ver com um segredo que o envolve, mas que este não pertence a ela, e por isso manteve o silêncio até agora. Enquanto isso, no apartamento de Rodrigo, a galera continua festejando, enquanto ele se afoga numa garrafa de tequila. Clara vai atrás do rapaz e começa a se atirar para cima dele. Mas a única coisa que Rodrigo consegue se lembrar é do pé na bunda que levou de Luciana. Do nada, ele resolve beijar Clara, passando a mão na garrafa de bebida e subindo para seu quarto.
Clara manda todo mundo embora, mas antes pede às amigas que torçam por ela e sobe confiante para o matadouro. No interior, com toda calma, Cláudio inicia sua conversa com Paz. A mulher, então, revela que Luciana não é sua filha, e sim, uma recém-nascida que deram para ela, quando sua mãe morreu. Cláudio, que não é bobo nem nada, acha que entendeu o que a mulher quis dizer, mas não acredita no que está ouvindo. Luciana se prepara para dormir e reza por todos, mas principalmente por Rodrigo, pedindo a proteção da santa. No seu apartamento, Rodrigo está mordido de ciúmes e bebe cada vez mais. Com raiva, ele arranca a camisa e agarra Clara com violência, arrancando a roupa da moça. Enquanto isso, Luciana reza. Na sala, Cláudio pergunta a Paz se a Luciana sabe que ela não é sua filha biológica. A mulher diz que não, mas sabe que a filha merece saber a verdade, apesar de ter consciência de que Luciana vai odiá-la pelo resto de sua vida. Cláudio tenta convencer a mulher de que moça jamais vai deixar de amar a mulher que lhe criou. Na mansão, Maximino espreme a esposa e diz que sabe que a janta e a viagem de Clara não passaram de um teatro. Ele quer saber quem é a autora do novo drama na família e lembra que primeiro, Roselena foi ao escritório fazendo um escândalo e implorando para que o filho não fosse embora para o Canadá. E agora fez de tudo para que Rodrigo terminasse a noite nos braços de Clara. Maximino aproveita e diz que sabe que ela nunca perdoou Rodrigo por ele ter deixado Clara plantada no altar. Muito menos por ele ter casado com Luciana. Mas não importa o que ela faça, nem que eles estejam separados. Rodrigo vai amar Luciana até o último dia de sua vida. Mas Roselena diz que não é nada disso, e que na verdade foi Luciana quem seduziu seu filho para se aproveitar do rapaz. Maximino se irrita e diz para a mulher nem pensar em manipular Rodrigo para que ele tome as decisões que ela quiser. E ameaça: se eu descobrir que tudo isso é mais uma farsa sua e de Clara, você vai perder seu filho para sempre. De volta ao povoado, Paz está prestes a contar toda a verdade para Linhares, mas ele aproveita a oportunidade para expressar todo o seu carinho por Luciana. Finalmente, com lágrimas nos olhos, a mulher se enche de coragem e conta que a filha do advogado está viva e é Luciana. Linhares não sabe o que dizer. Ele insiste na história da filha está morta, mas Paz repete, com todas as letras: não, advogado, sua filha está viva, ela nasceu viva. E conta que a criança foi dada a ela depois que sua mãe morreu. Cláudio está desesperado. Ele não acredita no que está ouvindo e conta a Paz que acabou de exumar os restos mortais de sua esposa e filha e os viu com seus próprios olhos. O advogado conta ainda que sua única testemunha na exumação foi Roselena. Pronto. Foi só ouvir o nome da jararaca que Paz perde toda a compostura. Cheia de ódio, ela grita que ter aquela mulher como testemunha na exumação dos corpos foi o pior erro que ele podia ter cometido, e explica por quê. Começando do início, Paz revela que, enquanto ele esteve preso, durante o parto de Aurora, Roselena esteve presente em todos os momentos. Cláudio defende a amiga, dizendo que ela foi a única que apoiou sua família naquele momento tão difícil. Paz se irrita ainda mais, dizendo que ele passou todos estes anos sendo enganado pela mulher, e revela que a criança foi dada a ela com apenas poucas horas de nascida. Cláudio fica mais irritado e acusa a mulher de estar com segundas intenções. Mas Paz repete toda a história novamente. Sem saber o que dizer, Cláudio fica desesperado. Enquanto isso, Rodrigo termina o rala e rola com Clara, mas pela cara do rapaz, parece que não rolou sucesso naquela cama. No entanto, como a Sensal não pode deixar de dar um pitaco, ela agradece ao rapaz, dizendo que desta vez foi ainda melhor do que das anteriores. Vai dizer que a víbora não percebeu que o cara estava aliviando toda a sua raiva e frustração. Mas aí a consciência pega, né, mané? Rodrigo se arrepende amargamente dos últimos 20 minutos de sua vida. Bem feito. No interior, o bicho pega entre Cláudio e Paz. O advogado questiona a mulher e pergunta se o que ela está querendo dizer é que os restos mortais do bebê que ele acabou de exumar são falsos. Paz assegura que não eram de sua filha, dizendo que ela e o marido eram jardineiros dos Torreslanda e sabiam que Aurora estava grávida. Ela lembra também que no mesmo dia em que a filha dele nasceu, a esposa morreu, e horas depois, Roselena chegou em casa com a menina e deu a criança para ela criar, fazendo-a jurar que iria embora para bem longe com a garota, onde ninguém pudesse descobrir sobre ela e a família. O homem quer saber por que Roselena faria uma coisa destas. Mas Paz responde que não sabe o motivo. Finalmente ele aceita a verdade e reconhece Luciana como sua querida filha. Enquanto isso, na cidade, sem conseguir dormir, Patrício contempla a noite, lembrando de seus últimos momentos com Luciana no aeroporto,
e expressa todos os seus sentimentos pela moça. Neste meio tempo, Matilde liga para sua irmã, perguntando se Luciana já foi embora. Estela diz que sim, e foi acompanhada por Cláudio Linhares, que decidiu conhecer o vilarejo da moça. Estela conta ainda que Paz está decidida a contar toda a verdade ao advogado, revelando que Luciana é sua filha. Enquanto isso, na mansão, depois de se chapar de remédios, Roselena diz que não vai mais discutir com o marido, porque para ele, ela não passa de uma péssima mãe e uma esposa horrorosa, além de mentirosa. Maximino, que não aguenta mais o dramalhão da mulher, diz que as atitudes dela estão prejudicando as pessoas à sua volta. Se fazendo de desentendida, a mulher vai até a cozinha buscar água e dá de cara com Matilde, que não conseguiu dormir. A empregada conta que Luciana e sua mãe já voltaram para o interior. Roselena comemora. Mas não é só isso que Matilde tem para dizer. Ela revela que Linhares foi com elas, e Paz está disposta a contar toda a verdade para o advogado e que a estas horas o homem já deve estar sabendo de tudo. Roselena diz que o advogado não vai acreditar em uma só palavra de Paz, pois ela mesma se encarregou de cuidar disso, pois testemunhou a exumação dos corpos e na tumba de Aurora estavam os restos mortais dela e de sua filha. Matilde se apavora quando descobre a profanação da patroa, mas a mulher grita, dizendo que é capaz de tudo para que este segredo nunca seja revelado. Totalmente consternada, Roselena diz ainda que Deus a abandonou e não deve nada a Nosso Senhor. Vendo que não tem jeito, Matilde avisa: se prepare para enfrentar a ira de Cláudio Linhares. Se prepare também para enfrentar a ira de Deus, porque o que você fez não tem perdão. Enquanto isso, no interior, já mais calmo, Linhares começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele se dá conta que durante todo este tempo, Roselena sempre soube que Luciana era sua filha. Paz explica que, desde o primeiro dia em que a jararaca viu a garota, passou a odiá-la, pois Luciana lembra muito a sua mãe. Cláudio fica ainda mais furioso e jura se vingar dos Torreslanda, por cada sofrimento que fizeram ele e sua filha passarem. Paz diz ao advogado que a vingança não leva a nada. O homem se vira e, com toda a ternura nos olhos, diz que ela merece tudo de bom por ter cuidado tão bem da menina. Mas a mulher revela que se sente tão culpada quanto Roselena por ter guardado este segredo durante tanto tempo. O homem diz que entende o silêncio dela, em função de seu juramento, e ela diz que também teve muito medo de perder a filha. Paz revela ainda que agora vai contar tudo também para Luciana. Maximino não acredita no que está ouvindo e perde a paciência. Gritando, ele lembra à mulher que ela lhe prometeu contar toda a verdade a Cláudio, mas mentiu. Roselena admite e comenta sobre Paz, explicando que ela era a mulher do jardineiro para quem ela deu a recém-nascida. Maximino descobre mais uma falcatrua da mulher. Desesperada, Roselena conta que prometeu a Aurora cuidar de sua filha no leito de morte da amiga. Maximino perde a paciência e agarra a mulher pelos braços. Mas ela tem mais uma para contar e diz: eu reconheci Luciana desde o primeiro momento em que a vi, como a criança que eu dei há 19 anos e é fruto da tua infidelidade, maldito. Maximino está com tanto ódio que não consegue nem falar. No interior, depois de saber de tudo, Cláudio espuma de raiva e jura descobrir por que Roselena fez tudo isso. Na mansão, o bicho tá pegando entre Maximino e a mulher. Ele diz que está tranquilo, pois tem certeza que Luciana não é sua filha, o que pode ser confirmado por um simples exame de DNA, e avisa: quando a verdade vier à tona, eu não quero estar em seus sapatos. Roselena não se rebaixa e responde: nem eu nos teus quando Linhares descobrir que você forjou a fraude que o colocou na cadeia por 20 anos. Antes de ir embora, Maximino chega no pé da orelha de Roselena e diz: você costumava valer muito para mim, e me dói porque continuo te amando, mas os teus pecados e os meus vão acabar nos destruindo. A mulher se atira no chão desesperada. No interior, Luciana acorda no meio da noite, e Paz decide conversar com a garota. Ela conta que passou a noite conversando com Linhares, e o advogado decidiu esperar amanhecer o dia para vê-la. A garota fica curiosa. Paz pergunta então se a filha se lembra do que o pai disse antes de morrer. Luciana disse que o homem a mandou procurar uma tal de Rosa Torres. A mãe de Luciana revela que Rosa Torres é, na verdade, Roselena Torreslanda. Luciana se surpreende e pergunta o que tem a ver a jararaca com ela. Paz pede que a moça se sente e conta que Galdino e ela não são seus verdadeiros pais e que, na verdade, ela é filha de Aurora e Cláudio Linhares. Enquanto isso, na sala, o advogado está impaciente e cheio de dúvidas, pois Madalena contou que Luciana acordou e sua comadre decidiu revelar o segredo.
E no quarto, Luciana está apavorada com tudo que ficou sabendo e não consegue acreditar. Paz argumenta com a filha, dizendo que não podia mais guardar este segredo, pois ela e o advogado não podiam mais ser enganados. Paz tenta convencer a moça a aceitar Cláudio como seu pai, mas ela não quer e está muito alterada. Finalmente, a garota se acalma um pouco e começa a aceitar a ideia de que Cláudio é seu pai biológico. Paz pede que a filha vá até a sala, encontrar o advogado e pede à moça que lhe dê um abraço. Neste meio tempo, Cláudio desabafa toda a sua raiva pelos Torreslanda. Madalena pede que o homem se acalme. Neste exato momento, Luciana chega e o advogado não se aguenta de tanta emoção. Devagarinho, ele se aproxima da moça e consegue abraçá-la com toda a ternura, enquanto Luciana despenca num choro convulsivo. Depois que ela se acalma, o homem se ajoelha aos seus pés e diz que só pode agradecer por este milagre. Luciana agradece tudo o que o advogado tem feito por ela, mas pede que ele entenda que Galdino e Paz sempre serão seus pais. O advogado diz que não quer pressionar a moça e que, com o tempo, as coisas vão se acomodar. Ele tira a foto de Aurora da carteira e começa a conversar com ela. Depois, ele dá a foto da esposa para sua filha. No quarto, Paz desabafa com o retrato do marido morto e diz que agora está tranquila. Enquanto isso, no apartamento de Rodrigo, ele finge que está dormindo para se livrar de Clara, que sai, achando que ganhou o jogo. Mas, mal a moça sai, o rapaz se levanta correndo. No interior, Luciana e Cláudio conversam, e a garota revela que agora entende por que Roselena sempre a odiou. Cláudio diz que também foi enganado pela jararaca. Luciana conta então que foi Roselena a responsável pela sua separação de Rodrigo, e que ela a humilhou na frente de todo mundo sem a deixar se explicar. A moça completa, dizendo que por isso a relação dos dois terminou para sempre, reafirmando que o rapaz é e sempre será seu primeiro e único amor.